Caros amigos, estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da História para falarmos hoje sobre a República, sobre a implantação da República no Brasil, sobre essa mudança de regime de governo no Brasil. Não saia daí que nós voltamos em seguida para tratar disso. Estamos de volta nos caminhos da história, falando hoje sobre república. Quando nós falamos de república, nós temos que iniciar falando do significado da palavra. A palavra república é o resultado de duas palavras da língua latina. Uma palavra que tem o significado de coisa, que é a palavra res, coisa, e pública, de todos. Res pública, coisa de todos. Esse é o significado da república. Quando é que isto nasce? Isto nasce no final, a partir da metade mais ou menos do século XVIII, especialmente na França, com alguns pensadores que retomam conceitos gregos, retomam conceitos romanos e tentam apresentar para a Europa, para aquele ambiente europeu que vivia o período feudal, o período de domínio dos reis, apresentar um modelo de governança, um modelo de governo, um modelo de gestão social, poderíamos chamar, diferente, em que não houvesse proprietários ou mandatários com poderes absolutos, mas que houvesse um regime de governo em que a sociedade pudesse participar desse regime, fazer parte, em que as coisas públicas fossem de todos e não fossem de alguns, de uma família ou de algumas famílias. Este pensamento, ele chega ao Brasil no início do século XIX e nós vamos ter esse pensamento pautando ideologicamente aquelas revoltas que aconteceram no primeiros 50 anos do Brasil, digamos assim, e está incluída aí a Revolução Farroupilha, por exemplo, inclusive com a proclamação da República Rio-Grandense, que nós temos orgulho de que até hoje a bandeira do Rio Grande do Sul ostenta isto, né? Lá na bandeira do Rio Grande do Sul, no centro dela está escrito lá República Rio-Grandense, isso em pleno regime monárquico. O Brasil vivia um império, tá? Com a proclamação da independência do Brasil em 22, instalado o primeiro império com Dom Pedro II, depois o segundo império, primeiro com Dom Pedro I, primeiro império, e depois Dom Pedro II, o segundo império brasileiro. Muito bem, essas ideias ficaram amortecidas, digamos assim, depois que cessaram aquelas revoltas, a Revolução Farroupilha, a cabanagem, a sabinada, a balaiada, várias revoltas no Brasil. Essas ideias republicanas ficaram assim em stand-by, ficaram guardadas, mas com a Guerra do Paraguai e esse envolvimento da Argentina, do Uruguai e do próprio Paraguai na guerra, e só o Brasil com um regime de governo diferente, com um regime imperial, monárquico, recrudesce o debate no Brasil sobre essa questão de modelo de governo. E nós vamos ter, portanto, a partir de 1870, quando termina a Guerra do Paraguai, um debate mais intenso sobre isto. E no final dos anos 1870,
e início dos anos 1880, nós vamos ter a fundação dos partidos republicanos. E vamos ter o debate republicano nas faculdades, especialmente nas faculdades de direito. Especialmente. Os jovens debatendo e pregando e formando grupos. Grupos de jovens republicanos. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, na Faculdade de São Paulo, a criação dentro da Faculdade de São Paulo, por jovens estudantes gaúchos que estudavam em São Paulo, a fundação do Clube 20 de Setembro. Um clube republicano, com o nome de 20 de setembro, que é uma referência ao início da Revolução Farroupilha, e da ideia republicana na Revolução Farroupilha. Temos também, depois da Guerra do Paraguai, um fortalecimento muito importante dos militares. Os militares saem da Guerra do Paraguai fortalecidos. A instituição militar, ou as instituições militares, o Exército e a Marinha, ganham uma importância muito grande. Vamos lembrar que não havia ainda aeronáutica nesse tempo, não havia aviões, ganham uma importância muito grande e começam dentro dos quartéis uma contestação, uma crítica à coroa, à família imperial, por uma série de questões, por descontentamentos os mais variados. Inclusive, nós vamos ter muitas acusações de corrupção no governo e tal. E os militares, até pelo sucesso que tiveram na Guerra do Paraguai, eles têm a simpatia da população. Ou seja, os militares se colocam como líderes, e com apoio populacional, especialmente dos produtores rurais, cafeiros, os proprietários dos canaviais, do início de uma agricultura extensiva também com milho e arroz e trigo. Então há todo um contexto que favorece esse debate de mudança de um regime de governo. O Império estava muito desgastado quando chegou a década de 1880 por uma série de razões, E havia uma questão, por exemplo, uma questão com a Igreja Católica muito importante. E nesse tempo a Igreja Católica era diferente um pouco do que é hoje e tinha uma interferência nas questões de Estado e de governo muito forte. E um episódio que acontece no Rio de Janeiro, num conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria, e Dom Pedro II era maçom, e ele toma partido da maçonaria. Isso desgosta enormemente os católicos, especialmente o clero, e aí ele perde muito da força, da sustentação que a igreja dava ao governo imperial. Nós temos sérias dificuldades econômicas. Os cafeeiros enfrentavam dificuldades de colocação do café, as plantações e a produção do café estavam em decadência, então havia um descontentamento por conta disso, e esses descontentamentos econômicos sempre acabam tendo reflexo nas formas de governo. E o próprio imperador já não encantava mais a população, ele estava adoentado. Dom Pedro II era um homem que já apresentava sinais de fraqueza física e aparecia pouco publicamente e já não encantava mais a população. Ou seja, o cenário de implantação da República estava pronto. Havia todo um contexto que conduzia para um encerramento do regime monárquico. E quando chega outubro de 1889,
nós temos uma agitação muito grande nos quartéis e uma espécie de, digamos assim, de ensaios, uma série de ensaios que começam a acontecer nos quartéis com vistas ao encerramento da monarquia brasileira, que completava 67 anos de existência. A culminância desse processo acontece no dia 15 de novembro de 1889. Nesse dia, o Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha o apoio da classe política, o apoio da classe militar, o apoio de quem desejava uma república, mesmo que ele não fosse republicano. Deodoro da Fonseca nunca defendeu o regime republicano, mas ele foi conduzido, ele foi levado a liderar esse processo de golpe, com a retirada do poder da família imperial e a instalação de um novo poder. E Marechal Deodoro fecha o Conselho de Ministros, destitui o Conselho de Ministros e manda prender a família real e proclama a República. 15 de novembro de 1889. Por trás desse processo existe uma figura que é importante, tá? Que é a figura de Benjamin Constant. Benjamin Constant era um oficial do exército, um major do exército brasileiro, e que havia lutado também na Guerra do Paraguai e que defendia publicamente um novo regime, né? E defendia de forma eloquente e especialmente fez isso dentro do clube militar que havia sido fundado por ele e também com a participação de Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano e outros, né? Que era uma espécie assim de clube dos oficiais do exército, onde se encontravam para debater questões de ordem política. Até porque havia um descontentamento muito grande dentro do exército, porque os oficiais do exército eram proibidos de se manifestar na imprensa na época. Eles não poderiam se manifestar publicamente na imprensa, também desgostavam. E faziam isso dentro dos quartéis e faziam isso dentro do clube militar. Tá? A fundação do clube militar tinha acontecido em 87, em torno de 2 anos antes da proclamação da República. Ou seja, houve uma preparação. Alguns historiadores dizem que não foi um golpe, não foi com certeza não houve revolução, não houve nada, foi uma parada militar. Essa comparação que alguns historiadores fazem, né? Diz que Deodoro da Fonseca montou a cavalo, num belo cavalo branco, se juntaram a ele uma quantidade não muito grande de militares e invadiram o palácio, tomaram o Palácio Imperial. Dom Pedro II nem estava no palácio, estava nas suas casas de campo, né? Foi chamado às pressas e quando ele chega no Rio de Janeiro ele é preso, tá? Ele e a família. E depois a família real é mandada de volta para Portugal, levada para o Cais do Porto, embarcada num navio e de volta para Portugal. Então Dom Pedro II, com os seus familiares, volta para Portugal num episódio assim, sob o ponto de vista humano, muito interessante, porque ninguém foi para a masmorra, ninguém foi morto, não houve, mas sob o ponto de vista político foi uma coisa simples demais se nós considerarmos a importância que o Brasil tem, né? Não houve nenhuma resistência, nem por parte da família imperial, que não tinha muito o que fazer, e nem por parte do exército, que deveria, pelo menos parte deles, ser fiel à monarquia. Então, assim é implantada a República no Brasil. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos
para tentar entender o que a República no Brasil faz de novo, o que acontece a partir da implantação da República no Brasil. Não saia daí que nós voltamos em seguida. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Estamos de volta nos caminhos da história, falando hoje sobre República, sobre a República no Brasil. A proclamação da República nós comemoramos no dia 15 de novembro. O ano da proclamação é 1889, ou seja, já no final do século XIX. Que tipo de república se implantou aqui? Uma república, os conceitos republicanos da Revolução Francesa, também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos serviu de modelo em termos de implantação da república, mas aqui teve um viés interessante, que é o viés do positivismo. O positivismo é uma doutrina ideológica pregada por Auguste Comte, um francês, lá no início do século XIX. E Benjamin Constant era um positivista. E a República implantada no Brasil, ela tem um cunho positivista muito, muito destacado. Tá? E Marechal Deodoro, que na verdade não era um republicano de carteirinha, ele foi colocado ali, ele assume provisoriamente o governo republicano, mas ele é um homem que politicamente inábil, ele não tem habilidade política para o trato, ele era um militar, ele era quase um herói nacional, né? Mas mesmo assim ele consegue aprovar uma série de leis. Em 1891, um ano e meio depois, mais ou menos, da proclamação da República, nós vamos ter a aprovação da Constituição, né, republicana, a primeira Constituição republicana do Brasil, e em seguida a eleição do presidente. Na época, havia assim, era apresentado uma chapa com presidente e vice-presidente, mas a votação era separada. E houve, né, duas chapas, presidente e vice-presidente de um lado, presidente e vice-presidente do outro lado. Os eleitores poderiam votar num presidente de uma chapa e num vice da outra chapa. Tá? E foi isso que aconteceu. O Marechal Deodoro tinha como candidato a vice-presidente o almirante Eduardo Vanden Kolk, tá? Que também era da época da Guerra do Paraguai. Tá? E do outro lado, a outra chapa era liderada por um político, Campos Salles, e que tinha como vice-presidente um militar, Floriano Peixoto. Essa eleição aconteceu em fevereiro de 1891. Portanto, resultou a chapa eleita: Deodoro da Fonseca, presidente; Floriano Peixoto, vice-presidente. 2 militares, tá? 2 remanescentes da Guerra do Paraguai, tá? Respeitados por conta do sucesso da Guerra do Paraguai, também respeitados por serem militares. Naquele momento, já falei, os militares tinham um protagonismo social importante, tá? Pois bem, ao longo daquele ano de 1891, acontece uma série de questões e uma série de conflitos com o Congresso Nacional, especialmente porque o Congresso Nacional, que elegeu Deodoro da Fonseca, elegeu Deodoro da Fonseca muito mais por uma forma assim de atender um clamor popular, porque ele era figura destacada, assim, um homem com uma figura respeitada, né? Mas o Congresso Nacional queria mesmo era Floriano Peixoto, tanto que alijou o almirante Vanden Kolk do processo político. E foi aprovada
na Câmara dos Deputados uma lei que autorizava o impeachment do presidente. Deodoro da Fonseca se incomodou muito com isso, fechou o Congresso Nacional, tá? Em 1891. Então ele fecha o Congresso Nacional e, como reação contrária a esta ação, nós vamos ter um outro militar, o almirante Custódio de Melo, que cerca o Rio de Janeiro com canhoneiras e ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Diante desta ameaça de bombardeio do Rio de Janeiro, Deodoro da Fonseca, que era um homem não afeito ao conflito pessoal muito acirrado, ele resolve desistir. E, portanto, Deodoro da Fonseca renuncia ao cargo de presidente em favor do seu vice, Marechal Floriano Peixoto. Esta ação do Deodoro da Fonseca, ela foi pacificadora. Praticamente, em termos de possibilidade de revolta e possibilidade até de algumas tentativas de restauração da monarquia, praticamente se extinguiram ali com a renúncia de Deodoro da Fonseca e a assunção de Floriano Peixoto como presidente da República do Brasil. Uma república que depois ficou conhecida como República Velha, tá? Que é a primeira república, ou primeira fase da república, que vai da sua proclamação até 1930, quando o Brasil conhece um novo presidente golpista, né, um golpe, denominado Getúlio Vargas, mas que nós vamos conhecer num outro momento. Por enquanto, nós ficamos aqui naquele primeiro momento e voltamos para o Rio Grande do Sul. O que nós falamos até agora? O Rio de Janeiro, que aconteceu lá. E aqui? Pois aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos ter a consolidação de um novo grupo político que estava se articulando, que tinha fundado o Partido Republicano Rio-Grandense. Eram jovens que escreviam, que faziam publicações nos jornais e que realizavam embates públicos através do jornal, né, com ideias novas, ideias republicanas, e a testa desse grupo, o principal líder, Júlio Prates de Castilhos. Júlio de Castilhos era um jovem, um advogado, né, formado em São Paulo. Já falei que lá, como aluno, fundou, junto com Assis Brasil e outros parceiros, fundou o Clube 20 de Setembro. Júlio de Castilhos, quando dá a proclamação da República, ele é o presidente do Partido Republicano Rio-Grandense. Na época, havia partidos estaduais, nem todos os partidos eram nacionais, tanto que havia o Partido Republicano Rio-Grandense e o Partido Republicano de São Paulo, o Partido Republicano do Rio de Janeiro, tá? Então, os partidos não tinham o cunho nacional que temos hoje. No Rio Grande do Sul, proclamada a República, feito o golpe, é conduzido à presidência do Estado do Rio Grande do Sul, porque aí os estados deixam de ser províncias, né? O território deixa de ser província e passa a ser um estado, né? Muda essa designação, essa nominação, e assume aqui o Visconde de Pelotas, com Júlio de Castilhos de secretário e com grandes poderes. E aí se estabelece uma dicotomia política importante desde o princípio, desde o início. Júlio de Castilhos e seu grupo, né, com Pinheiro Machado, com Fernando Abbott, com Borges de Medeiros, com Assis Brasil e assim por diante, e um outro grupo liderado por Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins era um senador
da República, um senador da época do Império, tá? Muito bom tribuno, com influência muito grande política no nível nacional e no nível local. Ele que fazia parte na fase final do Império do Partido Liberal, ele era o líder do Partido Liberal. Com a proclamação da República, o Partido Liberal se desfaz, se desaparece, e ele passa a defender, Gaspar Silveira Martins passa a defender a nível nacional, a nível de Brasil, um regime de governo não republicano, mas um regime que fosse um regime monárquico com parlamentarismo, num modelo que hoje é um modelo que hoje existe, por exemplo, na Espanha, na Inglaterra, na Holanda, na Bélgica. Alguns países do mundo ainda tem esse modelo. Tem um rei, tem um chefe de Estado acima do governo, e o governo que seria tocado por um corpo de ministros, com um primeiro-ministro, né? Então um sistema de modelo parlamentarista, em que a chefia de governo seria definida pelo parlamento e a chefia de Estado seria constituída por um rei, inclusive com um sistema de hereditariedade e tal. Isto era o que defendia Gaspar Silveira Martins, tá? E por isso ele era chamado de restaurador, como uma designação pejorativa, inclusive, para Gaspar Silveira Martins. Mas aqui assume Visconde de Pelotas, Júlio de Castilhos de secretário, e a Assembleia Estadual começa a debater a Constituição para o Estado. Quem elabora a Constituição? Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos elabora a Constituição, leva para o Parlamento, a Constituição é aprovada integralmente. Júlio de Castilhos exercia um poder muito grande sobre o Parlamento, sobre o governo, tá? E Júlio de Castilhos era um positivista, assim como Benjamin Constant, tá? Que eu falava antes, que é um ideólogo da República no Brasil. Júlio de Castilhos, positivista, e implanta aquilo que passou para a história aqui no Rio Grande do Sul como a ditadura positivista no Rio Grande do Sul. Existe inclusive um livro chamado O Inventor da Ditadura no Brasil, falando de Júlio de Castilhos. Então a influência positivista ela é muito grande. O que a Constituição, e aí vem lá do positivismo também esse conceito, define como poderes? O poder executivo era um poder quase que absoluto, com direito a fazer leis, editar leis e decretos, ou seja, era quem deveria organizar a sociedade, e o poder legislativo era um fiscal do executivo. O Poder Legislativo reunir-se-ia de 2 em 2 meses para analisar as contas do Executivo. Este era o modelo implantado, foi o modelo implantado no Rio Grande do Sul, tá? A partir da Constituição de 1891. Os intendentes municipais e as câmaras municipais também eram nomeadas, e eram nomeadas por Júlio de Castilhos. Ou seja, Júlio de Castilhos exercia na prática um poder muito grande. Nós vamos ter uma série de crises enfrentadas, tanto lá aquelas crises de Deodoro da Fonseca que eu falei antes, depois a renúncia dele, assume Floriano Peixoto, uma série de crises políticas também para a implantação do regime republicano no Brasil, e essas crises refletem aqui. Tanto que o início da República aqui, entre 1889 e 1893, esses primeiros 4 anos foram extremamente tumultuados. E sobre isso nós vamos falar num próximo momento, porque nós vamos falar de Revolução Federalista, que é uma consequência da disputa do poder político no Rio Grande do Sul, a partir da proclamação da República.
A Revolução Federalista, que vai envolver Júlio de Castilhos, Gaspar Silveira Martins e muitas outras figuras proeminentes. Isto para um próximo momento. Por hoje ficamos aqui, nos caminhos da história, falando de república, falando desse novo momento do Brasil no final do século XIX. Obrigado pela companhia de todos. Voltaremos num próximo programa.